Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui essa noite dando início a um novo estudo da palavra. Terminamos semana passada o Evangelho de João, depois de vários meses lá mergulhados no Evangelho de João. Agora nós vamos para 1 Pedro. Então já deixa aí sua Bíblia preparada na 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. A gente vai dar início hoje a essa nova epístola, esse novo estudo, e vai ser bênção com certeza para a nossa vida, aprendermos mais do Senhor nesse livro. Vocês podem perceber que a nossa mesa está enfeitada, não é? Porque hoje o sorteio vai ser de um bolo, inclusive o bolo é temático, né? É um bolo que está escrito 1 Pedro, estudo bíblico, live, esperança. Dá um close aqui, já que faz favor, obrigado. 1 Pedro, não dá para dar o close não? Vou colocar uma foto nos comentários. Pronto, ela vai colocar uma foto nos comentários, não é? Esse bolo foi uma oferta da Hélida, da Eu Que Fiz Bolos, não é? Que é a empresa de doceria da Hélida, tá? Então, quando você quiser encomendar um bolo inesquecível para sua vida, quando você quiser comer uma delícia assim do céu, você liga para a Hélida ou para o Cris, para Eu Que Fiz Bolos, e faz sua encomenda. E hoje, os participantes do estudo que participarem com perguntas ou comentários irão concorrer a esse bolo delicioso que eu já ouvi dizer que é de chocolate, com recheio de chocolate, com gotas de chocolate e brigadeiro. Então veja que é uma coisa assim bem gostosa, né? Eu acho que eu também vou fazer pergunta para mim durante as perguntas para concorrer ao bolo, tá? Então fique ligado aí. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu queria convidar você a orar, pedir para que Deus fale conosco essa noite, acima de qualquer outra delícia como esse bolo aqui da Eu Que Fiz Bolos. A coisa mais gostosa que existe é a palavra, é nos alimentarmos da palavra. Então vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Vamos lá? Senhor, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer porque a Tua palavra é viva, é eficaz, e a Tua palavra, ela é vida para nós. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, através dela, através do que está escrito aqui em 1 Pedro. Ó Senhor, trazendo pelo Teu Espírito Santo revelação, restauração, trazendo entendimento, trazendo, Senhor, o que o Senhor quer mostrar para nós do Teu caráter, da vida cristã, da Tua obra. Traz o conhecimento de Ti, não o conhecimento intelectual, humano, mas o conhecimento espiritual que só o Senhor pode trazer para nós, que traz vida, gera vida em nós essa noite através da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção chamada Coração da Noiva, que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que alguém vai publicar aí, acho que a Nívia vai publicar. Vamos cantar ela. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração. Diga ao Senhor Jesus: enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha Teu reino, Tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para Te adorar.
Declare seu amor como igreja, como noiva ao Senhor Jesus. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino. Quero que venha teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando, diga a ele, para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor, meu amado. Me envolver em teus braços, sentir teu calor, Jesus. Aleluia. Essa é a canção da noiva, que é a igreja, para o noivo, que é Jesus, não é? Então, nós vamos hoje começar o estudo sobre a primeira carta de Pedro. E a primeira carta de Pedro é um marco, porque Pedro era apóstolo de Jesus e antes de ser apóstolo ele era pescador. Normalmente, essa categoria profissional na época de Jesus não era uma categoria alfabetizada. Então, provavelmente Pedro aprendeu a escrever, a ler e escrever por causa do reino de Deus, para que ele pudesse deixar um legado de vida do reino, da palavra, da vontade de Deus para a igreja. Tanto que a maneira como Pedro escreve 1 Pedro é um vocabulário rudimentar no original grego, é um vocabulário de uma pessoa que realmente veio de uma raiz, de uma herança humilde. Ele não tem um vocabulário rebuscado, é um vocabulário simples, popular, porque Pedro era alguém simples também. Mas o que Pedro conseguiu escrever nesta carta foi algo da parte do Espírito Santo para a nossa vida, que revela a nossa identidade como igreja, revela mais sobre o Senhor Jesus e sobre a grande obra que nos alcançou. Então eu quero começar falando sobre isso, né? A gente não vamos discutir questões
teológicas profundas aqui, vamos nos ater ao estudo da revelação da palavra. Nos círculos teológicos, 2 Pedro e Judas, alguns estudiosos acreditam que uma carta foi inspirada pela outra, não é? E na verdade 2 Pedro foi inspirada por Judas. Mas como não estamos estudando 2 Pedro, nem Judas, nem vamos entrar em questões teológicas, estamos em 1 Pedro, nós vamos receber do que Deus tem para nós aqui de revelação viva da sua verdade registrada nessa carta. Então, a primeira carta de Pedro começa aqui no versículo 1 e provavelmente foi escrita no ano de 65 depois de Cristo, ou seja, 32 anos depois da ressurreição de Jesus, mais ou menos 5 anos depois da primeira carta, que foi a 1 Tessalonicenses, né? Então, foi um dos primeiros registros bíblicos escritos da comunidade daquela época. Não havia quase nada escrito de epístolas quando Pedro escreveu essa carta. E então é algo marcante para a história da igreja. E o conteúdo que esse texto possui também é algo que nos enche de Deus. A palavra, vamos ler juntos, né? A partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1. A gente não vai ler hoje o capítulo 1 todo, mas a gente vai ler uma parte do capítulo 1 até onde o Senhor permitir. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar
e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos parar aqui. Se a gente conseguir chegar até o 16, a gente termina na próxima quarta, senão a gente pelo menos até o 12 garante chegar hoje, né? Então, esse primeiro momento dessa palavra de Pedro é interessante porque ele usa uma palavra muito interessante. Quando ele, logo no primeiro versículo, ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, vamos falar sobre isso já já, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Primeira coisa, ele está endereçando para quem é esta carta. Ele estava endereçando para cristãos que habitavam nessa região específica da Ásia, que era ali Ponto, Galácia. Paulo, inclusive, escreveu também aos da Galácia, aos Gálatas, né? Capadócia, que existe até hoje, não é? Província da Ásia, Bitínia. Então, ele estava falando para um grupo específico de irmãos que morava nessa região. Mas o que nos salta aos olhos, em primeiro lugar, é a palavra que ele usa para chamar esses irmãos. Ele chama esses irmãos de peregrinos. O que é um peregrino? Essa é uma palavra que vai ser dificilmente encontrada no Novo Testamento. Peregrino. Você vai ver em um canto, em outro, alguma coisa, mas não é uma palavra muito utilizada. Mas Pedro faz questão de usar essa palavra. O que é um peregrino? É alguém que não está no seu lugar de origem e que também está de passagem aonde ele está. Ele está em algum lugar que não é o seu lugar de origem e ao mesmo tempo ele está nesse lugar que não é o seu lugar de origem somente de passagem. Ele não é um imigrante. Ele não é apenas alguém de outro lugar que está morando num lugar diferente. Senão ele seria um imigrante. Um peregrino é alguém que não tem lugar certo de ficar, não tem pousada certa, não tem moradia fixa. Um peregrino não tem endereço fixo. E é isso que ele está falando para aqueles irmãos. Chamando eles de peregrinos, como se ele estivesse dizendo: vocês não são daqui, vocês são cidadãos do céu, vocês são filhos do reino, vocês pertencem a uma outra pátria que não é humana, mas vocês por acaso estão aí, passando por essa situação, por essa região, vocês estão até talvez morando aí, mas vocês precisam ter a identidade de peregrinos. Não se apeguem, não tenham, lembre-se que o endereço de vocês não é esse.
vocês só estão de passagem nesse lugar. Essa sensação de ser estrangeiro e peregrino, ela é muito forte na carta de Pedro, de que nós estamos aqui de passagem, que nós temos uma identidade que não condiz com nenhuma nacionalidade humana. Tanto que no capítulo 2, já vem spoiler aí, né, para os próximos estudos, ele fala que nós somos nação santa, e a palavra santa aqui significa separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós não somos um povo da terra qualquer, não somos uma nação qualquer da terra. O povo de Deus, os cristãos, os filhos de Deus, aqueles a quem ele está destinando esta carta, são peregrinos. São pessoas que têm a cidadania celestial e que por acaso estão de passagem aqui nessa terra, e é para eles, essas pessoas que sabem de onde são, para onde vão, e que não têm lugar fixo, não têm raízes nessa terra, é para esses que essa carta está sendo escrita. E aí ele fala uma coisa interessante, antes de falar a expressão peregrinos, ele fala a palavra eleitos de Deus. Eleito é a mesma coisa de escolhido. Escolhido de Deus. Ele fala que aqueles que são de Deus foram eleitos, foram escolhidos, não por nenhum mérito, por nenhuma virtude que a gente possuísse, não por nenhum ato de bondade que tenha chamado a atenção de Deus. Na verdade, não tínhamos nada, absolutamente nada, que pudesse atrair o olhar de Deus para nós, mas por amor e misericórdia, Ele nos escolheu para sermos dele. Não foram critérios meritórios. Então nós não temos nenhum mérito em termos sido eleitos por Deus. Você não tem nenhum mérito de ter sido escolhido por Deus. Deus te escolheu porque Ele quis te escolher. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Ele olhou para você e falou: eu quero você. Quero que você seja meu. Quero que você seja minha. E esse texto fala isso. Ele fala aos eleitos de Deus que estão nessas regiões. E ele fala que esses eleitos, eles foram, versículo 2, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai. Ou seja, com a capacidade que Deus tem de antever as coisas que estão para acontecer. Então, de acordo com o pré-conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas, Ele não precisa que uma coisa surja para Ele saber sobre aquela coisa. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que chama à existência as coisas que ainda não são como se já fossem. Então, a presciência é você saber antes, mesmo daquilo existir, a respeito daquilo. É você ter um conhecimento prévio de algo que até pode nem sequer existir. E o texto fala que pela presciência de Deus nós somos escolhidos. Ou seja, quando Deus olhou para nós, pela sua capacidade de conhecer as coisas que ainda não existem, como se já existissem, lá no início dos tempos, Ele já tinha nos visto, já tinha olhado para você, já tinha olhado para mim, já tinha visto a nossa existência. E ao olhar para nós, Ele nos escolheu. A sua pré-ciência, seu pré-conhecimento da nossa existência, fez Ele apontar o dedo para nós e falou assim: eu quero que você seja meu. Quando você vier à existência, você vai vir à existência para ser meu. Isso é algo fantástico. E o texto continua dizendo
que fomos escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai através da obra santificadora do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso é uma coisa importante também de a gente ressaltar, né? O que é isso que o apóstolo está falando aqui? Traduz aí para o português mais simples, pastor. A Bíblia está dizendo que o Senhor nos escolheu e a maneira como Ele nos transformou em filhos dele, em povo dele, foi através da obra santificadora do Espírito Santo. Então, o que é santificar? É separar para algo. A palavra santo, lá no hebraico, tem uma conotação interessante. Quem já me ouviu pregando na igreja já sabe disso, né? Vem de uma expressão hebraica chamada kadosh. Kadosh significa, ao pé da letra, diferente do comum. É único, exclusivo. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos escolhidos para sermos dele, e a maneira pela qual ele nos transforma em povo dele é através da obra santificadora do Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai nos tornando exclusivos do Senhor. Ele vai nos santificando, ou seja, ele vai nos separando para Deus, nos separando exclusivamente para Deus. É um trabalho contínuo. Por isso que a Bíblia chama isso de obra do Espírito Santo. Não é uma coisa que acontece de repente, pá, agora eu estou santificado. A santificação é um processo. É o processo que me separa do mundo, das raízes malignas, do pecado, do diabo, das minhas paixões carnais, da minha vontade, dos meus desejos, dos meus pensamentos, da minha inclinação maligna, e vai arrancando isso de mim e vai me trazendo para perto do Senhor. E quanto mais arrancada essas coisas estão de mim, mais cheio de Jesus eu vou sendo. Porque aquilo que antes ocupava o meu coração, a minha vida, que era essas porcarias, sujeiras, imundícies, a carne, o pecado, o mundo, tudo isso vai saindo para dar lugar ao Espírito Santo, a graça, a obra dele, a relação que ele quer ter conosco. Isso passa a ocupar o lugar de prioridade em nossa vida. Isso se chama, por Pedro, de obra santificadora do Espírito. E o texto continua dizendo que essa obra ela tem uma finalidade. Para que o Espírito me separa? Para que o Espírito de Deus me santifica? Ele não me separa para nada. Porque eu estou a fim de separar você. Ele não me santifica sem objetivo. O texto fala que o Espírito Santo, ele me separa para a obediência. Para que eu possa experimentar a obediência ao Senhor. E através da obediência, eu possa experimentar a eficácia do sangue de Jesus sobre a minha vida, me dando vitória sobre o pecado, sobre as minhas paixões, sobre os meus desejos carnais, sobre a minha vida, sobre o diabo, sobre o mundo. Então a minha obediência é resultado do trabalhar do Espírito em mim, e ao mesmo tempo a minha obediência vai gerando um trabalhar maior ainda do Espírito. Quanto mais eu obedeço, mais o Espírito me santifica, e quanto mais
santificado pelo Espírito Santo eu sou, mais fácil fica de eu obedecer ao Senhor. É um círculo contínuo. Ok, e o texto continua dizendo que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma coisa a ser destacada aqui, muito importante, muito linda, é essa palavrinha que Pedro usa, regenerar. O que é regenerar? É gerar de novo. Quando a gente fala sobre regeneração celular, é a capacidade que a célula tem de se refazer, de se reconstruir, de se gerar novamente. Quando a gente fala de regeneração na Bíblia, a gente está falando mais do que restauração. Restauração é algo grandioso. Restauração é algo do reino de Deus. Deus ama restaurar as vidas, restaurar áreas das nossas vidas, restaurar a nossa visão de quem Ele é, restaurar o relacionamento que nós temos com Ele. Mas ainda mais profundo do que a restauração é a regeneração, porque a restauração é um conserto de algo que estava em ruínas, mas a regeneração é uma demolição daquilo que havia e um começar do zero algo novo. E a Bíblia fala que nós somos regenerados, ou seja, no mundo espiritual, através de Jesus, através, como Pedro fala, da extraordinária misericórdia que Deus tem por nós. Ele nos gerou de novo. Então, Deus não fez um arrumadinho na sua vida. Ele não fez um improviso na sua vida. Ele não fez uma reforma na sua vida. Ele não fez uma obra de reconstrução na sua vida. Ele começou sua vida do zero. Ele reiniciou a sua vida. Ele reiniciou o sistema. Sabe? A Bíblia fala que nós somos gerados novamente, porque antes de conhecermos o Senhor, nós estávamos espiritualmente mortos. A Bíblia fala isso em várias passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que quando o pecado entrou na história da humanidade através de Adão, o nosso espírito automaticamente morreu. E como o meu espírito está morto, eu não tenho como me relacionar com Deus. Porque a Bíblia fala em João 4, Jesus revela àquela mulher lá de Samaria, que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adoram, os verdadeiros adoradores, o adorem em espírito e em verdade. Só tem um problema. Se Deus é espírito e nós só podemos nos relacionar com Ele na dimensão dele, no espírito, através do nosso espírito, e o nosso espírito está morto, humanamente falando, não há como nos aproximarmos de Deus sem a própria intervenção de Deus na nossa vida. Porque espiritualmente nós nascemos mortos. É o Espírito que gera vida em nós. É Ele quem nos regenera, é Ele que sopra em nosso espírito morto o sopro de vida e nos faz acordar para Ele e querê-lo
e desejarmos a salvação e recebermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, quando o Espírito sopra a vida em nosso espírito, a Bíblia chama isso de regeneração. Você foi regenerado, gerado de novo. É como se aquele que tinha nascido morto tivesse renascido quando entregou a vida a Jesus, quando foi alcançado por Jesus. Essa pessoa, eu e você, renascemos espiritualmente. Seu espírito não estava morto, agora ele está vivo. Só que antes, com seu espírito morto, nós éramos inimigos de Deus. Agora, com o nosso espírito vivificado por Jesus, regenerado, gerado de novo, nós fomos gerados com um novo DNA espiritual, que não é mais um DNA pecaminoso, apodrecido, que ama o pecado, que ama as coisas ruins, que se deleita na malignidade. É um DNA que se inclina para o Senhor, porque você agora é filho de Deus. Você tem o DNA espiritual do seu Pai. Jesus transmitiu espiritualmente esse código genético espiritual sobre sua vida. Então, a sua inclinação passa a ser para Deus. Aí você fala, mas se Jesus mudou meu DNA espiritual, por que eu ainda peco? Por que eu não deixo de pecar para sempre? De vez em quando eu ainda erro, porque nós escolhemos errar. Até sermos gerados de novo, nós não temos escolha. A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado. Escravo não tem vontade. Escravo faz aquilo que seu dono manda. E a Bíblia fala que éramos escravos do pecado, do diabo, do mundo. Então fazíamos apenas a vontade da nossa carne, a vontade do pecado, a vontade do diabo, porque éramos escravos. Mas quando Jesus nos gera de novo, Ele nos tira da condição de escravos, nos chama de eleitos, escolhidos, filhos, santificados, separados para Ele. E Ele fala, agora você é meu, você tem meu DNA. É como se Ele estivesse dizendo, agora você não está mais debaixo de escravidão. Você pode até pecar, mas não por ser escravo, por ter, apesar de eu ter restaurado sua vida, você escolheu se sujeitar ao erro, por conta própria, por escolha própria. Você não é mais escravo, você é livre. Eu costumo dizer que nós não somos mais pecadores lutando para ser santos. Calma. Entenda o que eu estou querendo dizer. A nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem, a Bíblia fala, foi juntamente crucificado com Jesus. Então a minha natureza original de pecado, apesar do pecado em si ainda habitar na minha vida, essa natureza não mais me domina. Eu não sou mais um pecador lutando para ser santo. Porque enquanto eu sou um pecador lutando para ser santo, eu vou me sentir a pessoa mais frustrada do mundo. Porque toda vez eu vou tentar resistir ao pecado, lutar contra o pecado, quando eu vejo eu já caí, eu já pequei, eu já errei. Porque o pecado me enganou, me dominou e me derrubou. Mas quando eu começo a perceber que eu sou filho, eu fui gerado de novo, então eu deixo de me enxergar como um pecador lutando para ser santo e passo a me enxergar como um santo lutando
contra o pecado. Então existe uma luta contra o pecado. Ela vai existir até o último suspiro de sua vida. Essa luta é interna, porque aquela natureza adâmica que nós herdamos de Adão, apesar de termos recebido a nova natureza em Jesus, o novo DNA espiritual, ela não se conforma em ter perdido o domínio da nossa história. Então essa natureza vai ter sempre um embate, que é o que Gálatas fala, que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E aqui continua falando sobre isso, que nós então somos agora gerados de novo pelo Espírito para a obediência e pela extraordinária misericórdia de Deus. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Fomos gerados de novo para uma esperança viva. Qual é a viva esperança que Pedro está falando? Jesus, porque ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou dos mortos, ele é a garantia, ele nos garante que todos aqueles que cremos nele também um dia vamos ressuscitar como ele ressuscitou, vencer o pecado como ele venceu. Por isso que ele falou: no mundo encontrareis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia fala que ele transformou a vitória dele na nossa vitória. Quando nos unimos a Jesus, a vitória de Jesus sobre o pecado passa a ser a nossa vitória sobre o pecado. Não é pela sua força que você vence o pecado, é pela presença de Jesus na sua vida, daquele que venceu o pecado. Aquele que venceu o pecado habita em você, então você pode vencer o pecado, porque ele pode fazê-lo vencer o pecado. Aquele que venceu a morte habita em você, então você pode vencer a morte, porque ele vai te tornar vitorioso sobre a morte, como ele também é vitorioso sobre a morte. Tudo tem a ver com a presença dele em nós, com a obra santificadora do Espírito, com o agir dele em nós, com aquilo que ele começou a operar em nós. Tudo tem a ver com o grande poder derramado sobre nós através do sangue de Jesus, que nos perdoou os pecados, mudou a nossa história, nos transformou em filhos, mudou o nosso DNA espiritual para sempre. A Bíblia fala que você é eleito, Deus escolheu você para derramar a misericórdia dele sobre sua vida. Ele escolheu você para ser dele. Ele escolheu você para conhecê-lo, para ser santo, separado para ele, diferente do comum, para ser propriedade exclusiva desse Deus amoroso, generoso e misericordioso. Deus nos escolheu para sermos dele. E o texto fala que não somente fomos escolhidos para sermos dele, fomos regenerados, como a Bíblia fala, gerados de novo, né, para uma viva esperança, mas também algo mais nos espera. Ele não só nos transformou de inimigos em filhos, de pecadores em santos, de perdidos em escolhidos, mas ele nos deu uma herança. O versículo 4 fala que ele nos escolheu para que pudéssemos ter uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vocês que são protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Isso é algo muito lindo
a Bíblia fala que nós temos uma herança e estamos sendo protegidos pelo próprio Deus. Ele está nos guardando para podermos herdar aquilo que Ele preparou para nós. Ele está nos protegendo pela fé, para que nós possamos herdar tudo que Ele preparou para nós. É gigantesco o amor de Deus por nós. Nós éramos um lixo, não tínhamos valor nenhum. E Ele nos trouxe para sermos dele. Ele nos deu um valor que não tínhamos. E Ele nos transformou em filhos, mesmo sem mérito nenhum. Agora temos uma herança que nos está sendo separada, reservada para nós no céu, na eternidade. Essa herança, o texto fala que ela não pode ser extinguida, não pode ser desonrada, nem pode perder o seu valor. Você tem uma herança garantida na eternidade pelo seu Pai eterno que te resgatou do pecado, que te deu vida. Ele não só te salvou, Ele te transformou em herdeiro. Isso não é algo poderoso, forte, impactante? Eu acho que hoje eu vou parar por aqui. Porque 1 Pedro é muito gostoso de falar e eu não quero pular nenhuma parte importante. E daqui para o 12 ainda tem muita coisa gostosa para a gente ler. E vamos deixar o restante do capítulo 1 para a próxima quarta-feira. Eu não sei se existe alguma pergunta de alguém. Se existe, por favor, me diga aí. Minha esposa linda está aqui atrás das câmeras. Vocês não estão vendo ela, a minha esposa, mas acreditem, ela é linda. Deixa eu ver as perguntas, esposa. Jorjão perguntou, Karine perguntou e... Só um momento, por favor, que eu estou esperando as perguntas. Ok. Jaqueline. Jaqueline, no versículo 2, Pedro diz que eles foram escolhidos conforme a presciência de Deus. Qual o significado disso para os calvinistas? Ei, Jaqueline. A presciência, ela não é muito diferente da predestinação para os calvinistas, né? Quem não sabe o que é calvinista é aqueles que creem nas doutrinas de um reformado chamado João Calvino, que junto com Lutero foi responsável por institucionalizar a igreja protestante na sua doutrina. Então, João Calvino escreveu que nós fomos escolhidos pelo Senhor e que isso não teve interferência nenhuma nossa, diferentemente de uma outra corrente de pensamento religioso que hoje no Brasil é predominante, que é a visão chamada arminiana. Os calvinistas creem que eu e você fomos escolhidos por Deus para sermos dele, sem nenhuma interferência nossa. Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos santificou. Então, a história do livre-arbítrio começa depois que fomos escolhidos por Deus, não antes. Porque, segundo Calvino, o nosso livre-arbítrio estava comprometido, corrompido, em mau funcionamento por causa do pecado. O pecado bloqueou a nossa capacidade de fazer livres escolhas, nos transformando em escravos. Então, segundo Calvino, a única forma que temos de ser salvos é sermos predestinados
por Deus. Ele nos destinou previamente, antes mesmo de nós o escolhermos. Ele nos escolheu para sermos dele. Por isso, então, a presciência, segundo os calvinistas, significa que ele não apenas sabia que iríamos escolhê-lo, ele sabia que viríamos a existir antes mesmo de existirmos. E antes mesmo de existirmos, ele já havia nos escolhido para sermos dele. É isso que significa a presciência pelos calvinistas. Pergunta de Jorjão. O apóstolo Pedro escreveu sua primeira epístola durante este período. Ele entendia que muitos cristãos iriam enfrentar severa perseguição. Seu propósito era advertir seus leitores contra a tribulação iminente e encorajá-los a permanecerem fiéis durante esses tempos difíceis? Sim, Jorjão, sim. Pedro, quando escreveu essa epístola, eles já estavam vivendo um período atribulado, a igreja estava vivendo um período atribulado e, ao mesmo tempo, entendendo que essa tribulação era um sinal de que a qualquer momento Jesus voltaria. E isso foi causando uma ansiedade no coração da igreja em relação à segunda vinda de Jesus. Então, a perseguição acelerou o desejo da igreja, a qual Pedro escreve a carta, acelerou o desejo da igreja se encontrar logo com o Senhor. Então, isso começou a inquietar a igreja. Não, está tendo perseguição, está tendo tribulação, está tendo angústia, está tendo problema. Ai, Senhor, volta logo, volta logo. E começaram a sair do foco, a perder o foco de perseverar, de andar, de entender a sua identidade de eleito, de peregrino nesse lugar, de que apesar de que eles estavam ali, eles não eram dali, e a pátria deles estava sendo reservada para eles. Então Pedro tranquiliza o coração deles, dizendo: calma, tudo que vocês estão vivendo é passageiro, tem uma herança guardada para vocês, que já já vocês vão desfrutar. Então essa carta sim é uma maneira de fazer com que eles foquem novamente na perseverança para alcançarem a herança do Senhor. Ok. Eliana Medeiros, somos santos, ou seja, separados para um propósito. Exatamente como nós tínhamos colocado. Eridan, esse capítulo fala sobre a alegria de sermos salvos após o sofrimento de Jesus. Gostaria que comentasse sobre isso. A gente não foi até o 11, Eridan, dessa vez. Então, esse versículo que fala sobre a alegria de sermos salvos devido aos sofrimentos de Jesus, nós vamos falar na próxima semana. Nós paramos aqui no versículo 5. Então, a gente leu o 11, mas não chegou lá. Então a gente vai deixar essa resposta para a próxima quarta. Mas seu nome vai para a lista de hoje, fique tranquila. Karine, bom ouvir a respeito que estamos de passagem, porque há um apego às coisas desse mundo, uma correria por conquistas nessa vida. Estou de passagem, peregrina, é verdade, Karine. Então, o nosso foco aqui é a eternidade. Temos que olhar para a eternidade e trabalhar para a eternidade e produzir para a eternidade. E tudo que fizermos tem que ser pensando na eternidade, naquilo que não pode ser dispersado com o tempo, não com coisas corruptíveis. Então, tudo que fizermos aqui na terra, a gente tem que perguntar:
de que forma isso vai ecoar na eternidade. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou decidindo, de que forma isso vai ecoar na eternidade. Lilian Souza, no versículo 3 e 4, diz que ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, as provações que sofremos nos preparam para a salvação final? Sim, as provações que sofremos nos preparam para a salvação final. Na verdade, essa questão da salvação das nossas almas, que vamos falar na próxima quarta, é interessante porque a alma é uma das partes da nossa composição como filhos de Deus. Somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Essa triunidade humana, que tem a ver com a trindade divina, já falar sobre isso em outro momento, não é? Ela também acaba se refletindo na nossa salvação. O nosso espírito é regenerado, a nossa alma está sendo salva e o nosso corpo será salvo no dia do arrebatamento, que nos encontraremos com o Senhor. Mas esse é um ponto que a gente vai falar lá na próxima quarta, se a gente chegar nesse texto aí. Então, Lilian Souza, pode botar também aí. Eliana Medeiros, o perigo de desejar a volta de Jesus pelo motivo equivocado, ou seja, ficar livre de uma tribulação, a nossa motivação deveria ser o desejo ardente de ver Jesus e experimentar do seu gozo eterno? Sim, não é pecado, digamos assim, você, no meio da provação, querer ser arrebatado ou se encontrar com Jesus. Não chega a ser pecado, não é? Mas talvez o motivo mais nobre de querer Jesus não seja se livrar da tribulação, seja estar com seu amado de uma vez por todas, não é? É verdade. Alguém mais colocou? Só esses? Ok, deixa eu ver se eu perdi alguém aqui. Antônia, Jorge, Mônia, Karine, já botou todo mundo aí? Então me dá aqui. Eu queria fazer uma pergunta para mim mesmo, para poder participar desse sorteio. Será que dá ou não? Brincadeira, vamos lá. Vamos sortear esse bolo. Se alguém que for sorteado não quiser, não gostar, pode deixar que o pastor resolve isso, tá? É um bolo lindo. O cheiro está chegando aqui e ele é de chocolate, com gotas de chocolate, com brigadeiro, com pedaços de chocolate. É um bolo da Eu Que Fiz Bolos, a Élida que fez esse bolo. Ela faz bolos divinos. Quando você quiser encomendar um bolo, liga para ela, manda um zap para ela, porque além dos bolos serem deliciosos, os preços são maravilhosos também. Então, quem vai ser o sortudo ou a sortuda que ganhará este lindo bolo da Eu Que Fiz Bolos, oferecido pela Élida para este estudo de hoje? Atenção! Tcharam! Tô sem vontade de parar aqui, de sacudir a mão. Torcendo que já peguinha. Eu estou torcendo pela Jaque, né? Mas se ela ganhar, eu vou comer um pedaço. Ok, estou puxando um. Não sei quem é. Tem dois? Pronto. Não sei quem foi. Eu sei que o nome do Felizardo que vai ganhar esse bolo está aqui. E eu estou abrindo bem devagar, porque eu sei que ninguém está ansioso para saber quem é que ganhou. Não é? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um adolescente. Olha, eu posso dizer que não foi um homem que ganhou. Eu posso dizer que no nome dessa pessoa tem a letra A.
Quem ganhou o nosso bolo especial, recheado, da Eu Que Fiz Bolos, foi a Eliana. Parabéns, Eliana. Pode vir buscar seu bolo. Você tem 5 minutos para vir buscar seu bolo. Tô brincando. Você pode vir buscar. Se você não puder buscar hoje, a gente vai deixar ele guardado, refrigerado, para que você possa buscá-lo amanhã. Mas se quiser vir buscar hoje, também pode, tá bom? Parabéns, Eliana. Semana que vem temos um outro estudo. Quem sabe um outro sorteio delicioso esteja esperando por você. Obrigado para Hélida, para Eu Que Fiz Bolos. Que Deus te dê cada vez mais clientes e prosperidade para que você possa abençoar o reino e ser abençoado também, tá? A todos aqui eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Eu quero mandar um beijo muito especial e um abraço bem forte daquele de estalar a coluna para minha sobrinha amada Laís, que está assistindo esse estudo agora. Então, Laís, beijo do seu tio para você. Amo você. Estou morrendo de saudade. Que bom que você está acompanhando o estudo de 1 Pedro, tá? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima quarta, 8 da noite. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Igreja Esperança. Vou botar lá no grupo, vou botar aqui na transmissão. Clica lá, se inscreva. Tem o Facebook da igreja, que é facebook.com/Igreja Esperança Barreiras, né? E temos o Instagram da igreja também. E todo domingo às 7 da noite, quarta é 8 da noite, domingo é 7. 7 da noite no domingo, temos uma transmissão ao vivo também, online, pelo Facebook da igreja e pelo YouTube, simultaneamente, o nosso culto de celebração, tá? Então até domingo, até quarta, que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você. Amém.